Manifestações, protestantes continuam indo às ruas e políticos apressam vetos e aprovações de projetos. Centro Acadêmico do curso de Direito da UFMG anula a medalha dada ao governador de Minas. Hanseníase e tuberculose, este é o tema da nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje, a vitória do Brasil no Mineirão. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Os protestos que tomam as ruas de todo o país completam mais um dia. Em Belo Horizonte, a quinta-feira amanheceu com rastros das manifestações de ontem. Na Avenida Antônio Carlos, trânsito lento em grande parte do dia. Lojas destruídas, patrimônio público depedrado. Mas o vandalismo infiltrado entre os manifestantes não tirou a esperança e nem calou a voz de milhares de pessoas que estão em busca de um país melhor. 50 mil foi o número de pessoas que fizeram passeata pelas ruas de Belo Horizonte nesta quarta-feira, segundo a PM. Na internet, a população foi convocada para um protesto pacífico, mas atos de vandalismo fizeram com que a imagem de movimento democrático ficasse manchada. Quebra-quebra, muita fumaça e fogo foi o que restou na Avenida Antônio Carlos. A gente estava de boa lá embaixo, aí o pessoal começou uma confusão contra a polícia revidou, lógico, aí o pessoal começou a revidar também. E a gente subiu, eles colocaram fogo ali nas motos, abriram essas lojas, jogaram fogo nas motos, saíram roubando moto, capacete, subiu um tanto. Esta concessionária foi um dos alvos do vandalismo. Foi totalmente quebrada, saqueada e motos foram trazidas aqui para frente na Avenida Antônio Carlos. Vários arruaceiros colocaram fogo em motos que estão queimando até agora. Na verdade, o Corpo de Bombeiros, nesse momento, está agindo e apagando o fogo. E essa cena se repetiu por toda a avenida. A gente vê postos que foram invadidos, lojas que tiveram vidraças quebradas. Foi realmente uma cena de guerra o que aconteceu aqui na Antônio Carlos. Depois de controlar os focos de incêndio na rua, o Corpo de Bombeiros agiu para conter as chamas dentro da loja, que também foi incendiada. Além dos bombeiros, dezenas de viaturas policiais faziam ronda pela região e um grupo disperso de pedestres ainda utilizava a via na volta para casa. Este americano que passava pelo local comentou o que viu. Eu vi muita destruição, a cobrança das pessoas com o governo tentando melhorar as coisas. Mas isso é loucura. O vandalismo é ruim para os lojistas, para os proprietários das lojas de motos e carros, e eu não vejo nada de bom nisso. Hoje pela manhã deu para ver os estragos. Ao longo da avenida, uma série de lojas com fachadas destruídas. No interior, equipamentos e mercadorias totalmente quebradas. A única alternativa para os lojistas foi arrumar a bagunça e recomeçar. O Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da UFMG, o CAAP, presta atendimento jurídico gratuito aos manifestantes necessitados. O telefone para contato é o 9794-2202. Na página do grupo na internet há outros números disponíveis. O endereço é facebook.com/CAAP-UFMG. E em repúdio ao posicionamento do governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, durante os protestos e ocupações de espaços públicos durante a Copa das Confederações, o CAAP decidiu anular a medalha de honra dada a Anastasia em 2008. De acordo com o centro, uma carta pública será divulgada informando todos os motivos pelos quais o governador perdeu o mérito. E em resposta às manifestações, a presidenta Dilma Rousseff fez na última sexta-feira um anúncio de diversas mudanças. E para cumprir o prometido, o governo trabalha em ritmo acelerado. Nos últimos dias, o governo e o Congresso deram respostas positivas à onda de manifestações que ocuparam as ruas do país. Dentre elas estão a aprovação da Câmara dos Deputados em destinar 75% dos royalties do petróleo para a educação, os outros 25% para a saúde. O Congresso também derrubou a emenda constitucional número 37, a PEC 37, que limitaria o poder de investigação do Ministério Público. O Senado, na quarta, aprovou um projeto de lei que torna a corrupção um crime hediondo. A presidenta Dilma disse que até setembro quer convocar um plebiscito que vai discutir uma reforma política, incluindo lei partidária e lei eleitoral. Um grupo que há muito tempo vem reivindicando seus direitos e que também recebeu respostas positivas é o grupo LGBT. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves,
afirmou que o texto do pastor Marco Feliciano, o chamado cura gay, deve ser votado e derrubado em plenário e sepultado definitivamente. Franco Malheiro para o Circuito FMG. E para acompanhar pela internet as últimas ações e a agenda do governo federal, basta acessar blog.planalto.gov.br. Durante a Copa das Confederações, o Fica a Dica é dedicado à disputa. Hoje você confere mais uma curiosidade. A idade dos jogadores da Copa das Confederações de 2013 varia de 18 a 37 anos. A média é de 27 anos de idade. O taitiano Johan Tion, com 18 anos e 11 meses, é o mais jovem atleta inscrito nessa edição da competição e o 7º mais novo da história. Já o vovô da turma de 2013 é o uruguaio Andrés Scott. Ele é também o 4º jogador mais velho a disputar a Copa, aos 37 anos e 6 meses. Na média de idade das seleções, o Uruguai é também o time mais experiente do torneio. O elenco uruguaio tem em média 29 anos. Já a equipe mais nova é a Nigéria, que tem pouco menos de 24 anos de idade. A seleção brasileira é a terceira mais jovem da Copa, com uma média de idade de 26 anos. O time convocado pelo técnico Filipão é o mais novo do Brasil em mais de 3 décadas, considerando competições oficiais da FIFA. Os caçulas do atual grupo são Lucas e Bernard, com 20 anos, e o mais experiente é o goleiro Júlio César, com 33. E amanhã tem mais Fica a Dica, não perca! E hoje é noite de quinta-feira e você já sabe, o Circuito FMG termina e na sequência começa o movimento. Matheus Arvelos conta os destaques da edição de hoje. Boa noite, Janaína. Boa noite a você que acompanha o Circuito FMG. Nesta edição do Movimento tem a crítica de Kiko Ferreira. Antônio Adolfo fala sobre seu trabalho Fina Mistura e as últimas notícias sobre o duelo de MCs. Será que ele vai terminar? Então é isso, eu te espero logo mais. Então não perca o movimento, é daqui a pouco. E depois do intervalo, nossa entrevista de estúdio, debate hanseníase e tuberculose. E ainda a torcida da capital para a seleção brasileira. O Circuito FMG volta em instantes. Neste ano, a Copa das Confederações é verde e amarela. E aqui na TV UFMG você encontra as principais informações participando da nossa cobertura. Como está o trânsito e as acomodações do estádio? Ficou satisfeito com a organização da Copa? É só mandar uma mensagem para a nossa equipe. Não importa se você vai torcer em casa, na rua ou no estádio. De onde estiver, tire uma foto e envie pra gente. Para participar nas redes sociais, poste uma foto no Facebook, no Instagram ou mande um tweet, sempre com a marcação @TV UFMG. Seu registro pode aparecer na TV durante nossa programação. E tem mais, o dono da melhor foto vai ter a chance de ser comentarista de futebol em uma das edições do Circuito UFMG Especial. Participe do nosso concurso cultural Eu Comento a Copa. É a TV UFMG na Copa das Confederações. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Cada centavo aos hansenianos. Assim nascia na década de 1950 a Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos. Nesta noite, o dirigente da ONG no Brasil, Manfredo Goebel, é um dos convidados do Café Científico Barômetro, que começa em instantes na Praça de Serviços da UFMG, no campus Pampulha. E o Circuito UFMG entrevista agora o diretor. Muito bem-vindo, obrigada pela presença. E Manfredo, então explica para nós como é que começou essa história na Alemanha com relação à hanseníase.
Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco. A nossa história começou em 1957, quando 2 alemães fizeram uma viagem para a África, um estudante de teologia e um jornalista. E lá na Etiópia encontraram um médico francês que cuidava hanseníanos na selva, sem recursos, andava de cavalo. Ele falava, olha, eu precisava um carro, para mim ia facilitar muito. Eles voltaram para a Alemanha, fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar o carro para esse médico. E, pela surpresa deles, entrou muito mais dinheiro do que custou o carro. E as doações continuavam. Eles compraram um carro, fundaram uma associação de amigos do Dr. Ferron, que era esse médico, pensando que isso logo vai acabar de novo. Eles não tinham ideia de fundar uma organização, etc. Só que a coisa continua andando. Aí eles começaram a apoiar outros projetos. Já no ano seguinte, eles apoiaram um projeto em Santa Catarina, perto de Florianópolis. Tem um leprosário que tinha 500 internos, metade deles descendentes alemães, isso foi o motivo. Então, por esta iniciativa deles, eu sempre falo que tem gente que fala não adianta de fazer nada, mas eles também pensaram não em grandes coisas. Eu conversei com eles quando ainda estavam vivos. Eles falaram, nós nunca imaginávamos que ia dar naquilo que deu uma das maiores organizações não governamentais no combate à hanseníase e tuberculose no mundo hoje. No Brasil é Mato Grosso do Sul, Maranhão e Amazonas. Sim. Esses recursos vêm da Alemanha. Né? Eu queria que o senhor, porque hoje a visão alemã do Brasil é um pouco diferente, né? Como é que está essa questão de recursos para o país, professor? Então, mudou realmente, porque o Brasil não é mais como era 50 anos atrás. Hoje o Brasil é um país que faz parte dos países BRICS, que tem um peso muito grande na economia mundial e também peso político no mundo. E o Brasil hoje é um país considerado rico, como 6ª economia do mundo. Então, isso, a Alemanha, como muitas outras organizações na Europa, estão redirecionando os recursos para áreas mais carentes na África e Ásia. E isso também resultou aqui que nós tivemos uma redução de 50% de recursos para o Brasil, que antes nós trabalhávamos ainda em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e também como a área indígena e tuberculose, nós recuamos para esses 4 estados, porque eles têm uma alta incidência de hanseníase, e como nosso principal foco nas atividades da organização continua a hanseníase, nós então restringimos no Brasil nossas atividades para esses 4 estados. Mas a gente ainda precisa muito desses recursos, né, Manfredo? Sim, tem esses recursos, embora o próprio governo brasileiro, o Ministério da Saúde, também investe muitos recursos. Ultimamente, realmente, o ano passado, só no programa de hanseníase, o próprio Ministério da Saúde investiu 16 milhões de reais para 253 municípios prioritários. Então, mudou isso também. O próprio governo, os estados e os próprios municípios estão investindo. O papel da nossa organização, não tanto hoje o dinheiro, que isso o próprio coordenador nacional do Ministério da Saúde falou, que não é tão interessante o dinheiro de vocês, mas o conhecimento que vocês têm. Nós temos uma experiência há quase 60 anos que trabalhamos com programas de hanseníase, tuberculose, então nós temos especialistas em várias partes do mundo que são solicitados pelos governos para fazer assessoria, etc. Porque nós temos um know-how muito grande como organizar programas, ideias, inovações em projetos, etc. Então, isso os governos estão solicitando hoje de nós, não tanto o dinheiro, no caso do Brasil. Agora, embora haja um esforço do governo, a classe médica parece que não tem respondido a esse apelo, né, Manfredo? Assim, o que nós achamos no Brasil, por exemplo, que como nossos recursos vêm da Alemanha, são doações do povo alemão, que nesse caso não há uma resposta assim da sociedade brasileira para contribuir com doações, porque especificamente no caso de hanseníase são programas de saúde pública. Então o próprio povo brasileiro considera que é uma obrigação do governo, então não vai se envolver nisso para colaborar com doações. Tem outros
projetos que há uma colaboração grande. Eu mesmo fundei uma organização em Mato Grosso para trabalhar com crianças de periferia. Uma ONG chama-se Educar, 5 anos atrás, e nós recebemos 80% dos recursos do Brasil, do governo brasileiro, Petrobras, etc., e trabalhamos muito bem com esses recursos. Mas Hanseníase é dentro de um projeto de saúde pública onde o governo, a saúde pública garante o tratamento gratuito para todos os cidadãos, então é difícil arrecadar recursos especificamente para isso, recursos privados, além dos recursos do governo. Agora, professora, a cura, né, desde a década de 1980, embora tenha cura da doença, o preconceito já foi curado? Diminuiu, mas não foi curado ainda, porque a hanseníase é uma doença milenar. Quando se fala em hanseníase, antigamente chamado lepra, as pessoas ainda têm pavor. Pavor que eles pensam imediatamente nas mutilações que essa doença pode causar. Embora a doença hoje tem cura, mas o preconceito, e nós temos um projeto com psicólogos na Universidade de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que trabalham com esse preconceito e pode dizer que quase a metade dos pacientes sofre preconceito e os familiares também por causa da hanseníase. E o preconceito não se trata de hoje para amanhã, essa é uma questão de educação. O melhor combate ao preconceito é de tratar todos os doentes e não deixar mais nenhum paciente com mutilações, para mostrar de fato que a hanseníase é uma doença como a outra que tem cura. Agora, no Brasil, todos os anos, são 33 mil novos casos. Embora seja isso, a doença está apresentando uma redução. Qual que é o risco de ver essa redução e negligenciar a hanseníase, professor? Nós temos a redução todo ano em torno de 5% dos casos novos. Tem regiões no Brasil que já alcançaram, se fala hoje muito da meta de eliminação, que a própria Organização Mundial de Saúde estabelece que os países devem alcançar a meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, chegar a menos de um doente a cada 10 mil habitantes. Então, muitos países já alcançaram a meta. O Brasil está próximo de alcançar a meta. A nossa preocupação, quando eles alcançam a meta de eliminação, que eles, os gestores municipais, estaduais, etc., principalmente os municipais, que têm o paciente para tratar, entendem isso como problema resolvido. Então, não precisa mais fazer nada e desativam os programas deles, que nós vemos isso no sul do Brasil, onde eles alcançaram a meta de eliminação já faz 15 anos. Então, os que adoecem com a hanseníase demoram anos para conseguir um diagnóstico, enquanto nas áreas endêmicas, Mato Grosso, Rondônia, etc., o diagnóstico é mais rápido porque eles lidam diariamente com isto. Então, a nossa preocupação, a batalha, a luta contra a hanseníase tem de continuar enquanto existem doentes de hanseníase. A fase mais delicada é quando se alcança a meta de eliminação, porque aí tem poucos casos e o prefeito tem muitos problemas de saúde e poucos recursos, então ele vai priorizar, mas não pode esquecer a hanseníase. Entendi. E a pessoa, embora sejam poucos casos, cada caso é importante o tratamento. Cada caso é importante, desculpe, porque se não trata, enquanto nós não interrompemos a cadeia de transmissão, enquanto existem bacilos, existe transmissão, entendeu? Existem casos, existe bacilo, existe transmissão. Então, nós temos que tratar todos os casos e não podemos recuar, porque poucos casos podem significar amanhã muitos casos de novo. Muito obrigada pela conversa. A gente ainda teria muito mais coisa para conversar, mas agradeço imensamente a presença do senhor aqui no circuito. Tá bom, muito obrigado também pela oportunidade de ter participado desse programa. Nós é que agradecemos. Tá, e a conversa, ela continua, né? Quem quiser acompanhar o barômetro, o Manfredo vai estar. Você pode acessar o site da UFMG, ufmg.br/ao-vivo. Muito obrigada. E a vitória da seleção brasileira por 2-1 no Mineirão. A Lorena Mendonça acompanhou a torcida na capital. Feriado municipal em BH. Enquanto muitas pessoas assistiram o jogo do Brasil no Mineirão, outras não perderam tempo e foram para os bares.
que com os amigos aqui a gente torce mais em casa, a gente está perto de casa. E lá no Mineirão a estrutura é bem mais elevada, assim, de custos, de transporte, de tudo. Aí a gente optou por vir aqui no barzinho, que é melhor. Nós estamos aqui na Rua Piuí, um dos pontos mais movimentados de Belo Horizonte, para registrar já a movimentação de torcedores que vieram acompanhar o jogo entre Brasil e Uruguai. Aqui atrás é perceptível a presença da Polícia Militar, que veio principalmente fiscalizar. Bares devem, por exemplo, manter os televisores para dentro do estabelecimento, evitando aglomerações nas ruas. O jogo entre Brasil e Uruguai também foi bom para este bar, que teve os 400 lugares disponíveis ocupados. Quarta-feira não é esse movimento, nada com o importa do jogo, tá super lotado, é correria total. E a maioria dos torcedores acertou o placar. 2-1 Brasil. 2-1 pro Brasil. 2-1 pro Brasil. Fim de jogo e depois de muito sofrimento, o Brasil, enfim, classificado para a final. Na verdade, eu achei que ia ser bem difícil mesmo, como foi agora, né? Mas sabia que todo momento que essa vitória seria suada, que a gente ia pra final. Bom, gente, se vocês colocaram o VT do começo do jogo, ela perguntou se mulher entendia de futebol e gostava de futebol, né? Ganhei no bolão, inclusive, eu falei desde o começo, 2-1. O que deu, hein, galera? 2-1 no Brasil! Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo. E o adversário fazia uma tremenda pressão. Sofria como um louco com rádio colado ao pé do ouvido. Mas a nossa defesa é segura, é mesma de seleção. É gol, que felicidade. É gol, meu time é a alegria da cidade. É gol, que felicidade. E você continua acompanhando a Copa das Confederações aqui no Circuito FMG. E a edição de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Movimento. Neste ano, a Copa das Confederações é verde e amarela. E aqui na TV UFMG, você encontra as principais informações participando da nossa cobertura. Como está o trânsito e as acomodações do estádio? Ficou satisfeito com a organização da Copa? É só mandar uma mensagem para a nossa equipe. Não importa se você vai torcer em casa, na rua ou no estádio. De onde estiver, tire uma foto e envie pra gente. Para participar nas redes sociais, poste uma foto no Facebook, no Instagram ou mande um tweet, sempre com a marcação @TV UFMG. Seu registro pode aparecer na TV durante nossa programação. E tem mais, o dono da melhor foto vai ter a chance de ser comentarista de futebol em uma das edições do Circuito UFMG Especial. Participe do nosso concurso cultural Eu Comento a Copa. É a TV UFMG na Copa das Confederações.